Nessa aula nós vamos estudar, gente, a circunferência e o círculo. Primeiramente, né, sobre o uso dessas duas palavras, a circunferência é esse contorno aí, né, arredondado. Como que ele é obtido? É o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto dado, que é chamado de centro, tá? Então, a circunferência vai ser esse contorno. Então, se o centro for aqui, ó, né? Todos os pontos que estão a uma distância fixa, né? Que é o raio, vai estar na circunferência. Então, esse contorno aqui é a circunferência, ó. E o círculo, ele compreende também a região interna da circunferência, ok? Então, tá aqui os elementos, né? Ó, o raio, né? Que é a distância aqui do centro até a extremidade. Então, qualquer segmento do centro até a extremidade, né, do círculo ou da circunferência é chamado de raio. O diâmetro, gente, ele vai compreender dois raios, olha, porque ele vai ser um segmento que vai de uma extremidade à outra passando pelo centro, tá? E a corda é um segmento de reta que une quaisquer dois pontos da circunferência, tá bom? Então, observação aí, né? O diâmetro, ele é uma corda, né? Ele é a corda que contém o centro, ou seja, é a maior corda possível. E ele mede o dobro do raio. A reta tangente, gente, ao círculo, né, ou a circunferência, é aquela que vai passar de raspão aqui, tá vendo? Olha, com um ponto de interseção. E a reta secante é aquela que vai ter dois pontos de interseção. Aqui já está na parte dos cálculos, né, gente? A gente calcula a área do círculo, né? Porque o círculo, ele compreende essa região. Então, a área dessa região nós vamos fazer por essa fórmula, que é π vezes o raio ao quadrado. Só o raio que está ao quadrado aqui nessa fórmula, tá? E o π a gente pode deixar com a letra π mesmo, tem muitas questões que vai deixar essa letra, né? Indicando esse número irracional. Ou a gente pode usar uma aproximação para ele quando for necessário. Se precisar colocar uma aproximação para o π, nós vamos usar o 3,14, que é o mais usual. A não ser que a questão te forneça, né, algum outro valor, né, mais arredondado ou mais preciso. E o perímetro, gente, que é a mesma coisa que o comprimento dessa linha aqui, ó, né, desse contorno, aí eu vou usar o 2πr, tá? Então, essa fórmula é para o perímetro da circunferência. É para a gente saber o tamanho dessa linha roxa aqui, ó, tá bom? E a área para eu saber a medida aqui da superfície, né? Então, são conceitos diferentes e a gente vai usar de acordo com a necessidade aí em cada situação. As propriedades da reta tangente são muito importantes, elas são muito utilizadas nas questões e são bem simples, né? A primeira é que a tangente ela vai formar 90 graus com o raio, tá? Então ela é perpendicular ao raio. Qual raio? Aquele que passa pelo ponto de tangência, porque eu teria vários segmentos possíveis aqui de raio, né? Mas eu vou pegar o raio que vai de encontro com essa reta no ponto de tangência. Então, vou ter um ângulo reto aqui. E a outra propriedade que a gente vai usar, que também é bem fácil, é que quando eu tenho duas retas tangentes, né, que são concorrentes aqui, um ponto fora da circunferência, elas vão formar segmentos de mesma medida. Olha, esse segmento aqui, ó, AB, vai ter a mesma medida que esse segmento AC. Também é bem simples, né, e a gente precisa realmente memorizar essas propriedades para poder usar nas questões, né? Não há muita dificuldade em utilizá-las, mas às vezes há uma dificuldade de lembrar de usar. Essa aqui já é uma propriedade da reta secante, tá? Quando eu tenho uma reta secante aqui, olha, e eu faço um segmento que une o centro até o ponto médio dessa reta secante, eu posso concluir que esse segmento vai ser perpendicular a essa corda aqui, ó, ou a reta secante, né? Tanto faz. A corda é o segmento AB, né? E a reta infinita aqui, ó, é a reta T. Então, se eu fizer
colocando aqui até o ponto médio da corda, eu vou obter um segmento perpendicular. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 90, olha, tá vendo? Né? E essa setinha dupla, gente, indica o quê? A primeira afirmação, ela implica na segunda, mas pode ser o contrário. Pode ser que você tenha essa informação, né, que o segmento é perpendicular à corda, e você conclui a primeira, né? Por isso que a gente usa setinha dupla, que é o se somente se, né? Então, se você souber que é perpendicular, você pode concluir que é o ponto médio, ok? Agora a gente vai mudar um pouquinho para a parte de ângulos, né? Parte de ângulos aí na circunferência, gente. A gente vai ver a parte principal aqui, né? Tem mais propriedades de ângulos, outras fórmulas que são menos cobradas aí no Enem. Primeiro, a ideia de ângulo central. O ângulo central é esse tipo aqui, ó. O vértice dele está no centro da circunferência, igual essa figura. Então, esse ângulo AOB, ele é um ângulo central e a medida dele está indicada como alfa, tá? A medida do arco AB, nós vamos chamar de medida do arco a mesma medida do ângulo, tá? Então, nós vamos associar isso aqui, ó. Medida do arco, nós vamos associar com medida do ângulo central correspondente a ele. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que se esse ângulo mede 60 graus, a gente vai falar que o arco AB mede 60 graus. É como se eu estivesse medindo a abertura desse arco aqui através do ângulo, tá bom? Então, é a medida da abertura. Eu posso usar graus ou radianos, né? Lembrando aí que 180 graus corresponde a π radianos, que é o ângulo raso. A gente pode transformar usando essa correspondência. E agora a gente vai ter outro tipo de ângulo na circunferência, gente, que é o ângulo inscrito. Como que é esse ângulo inscrito? É esse aqui, ó. Esse ângulo AEB, tá vendo, ó, que eu marquei aqui de vermelhinho? Esse ângulo AEB, ele é inscrito correspondente ao arco AB, tá vendo, ó? Então, o vértice dele tá aqui, ó, na circunferência, né? E os lados dele, ó, também vão ter pontos da circunferência, tá vendo? Né? Então, essas perninhas aqui vão formar o arco AB, que é correspondente ao ângulo. A medida desse ângulo, gente, vai ser a metade do ângulo central, ó, ou seja, a metade do arco, né? Então, se esse arco aqui mede 60 graus, esse aqui vai medir 30 e assim por diante. Um exemplo aqui sobre essa questão dos ângulos, né? Nessa figura, gente, eu tenho um diâmetro AB e esse arco AC mede 140 graus. Então, ó, esse arco aqui, gente, esse 140, ele na verdade é a medida de quê? Do ângulo central. Só que esse ângulo central, ele não está desenhado aqui não, tá? Não tem problema, ok? E eu sei que esse AB é um diâmetro, eu quero saber esse BAC, eu quero saber esse ângulo aqui, ó, tá? Então, vamos resolver esse exemplo, olha. Como esse AB é um diâmetro, gente, esse arco AB vai medir 180. Tanto faz eu pegar esse arco AB por aqui, né, ó, 180, ou por aqui, 180. Né? O fato é que se o centro tá aqui, ó, esse ângulo central é de 180, e aí o meu arco aqui, ó, eu também vou associar com essa medida de 180. Então, o que vai acontecer no restante ali, né? Esse arco BC, ó, o que vai sobrar para ele? 40 graus, que é 180 menos aquele 140, tá vendo? E aí vai ficar como? O ângulo BAC está inscrito nesse arco, olha, tá vendo, ó? Esse aqui mede 40, o ângulo inscrito vai medir a metade, que vai ser 20, né? Por quê? Porque o ângulo central, gente, desse BC tá aqui, ó. Esse ângulo central é que é esse 40 graus, tá vendo? Ele não estava colocado, não tem problema, tá? Se o ângulo central não aparece, nós sabemos que ele mede 40, mesmo que ele não esteja na figura, porque a gente sabe a medida do arco, né? Então, nós podemos concluir que esse aqui vai medir 20.
Agora nós vamos fazer outro tipo de cálculo, que é o comprimento do arco, tá? Ele é proporcional ao ângulo central, então a gente pode fazer uma regra de 3 simples, né? Ou pode usar a fórmula também. Mas a regra de 3, ela é bem fácil de ser feita, então eu acho que vale a pena. É o que eu utilizo, né? Por exemplo, eu quero calcular o comprimento desse arco AB, tá? Dessa figura, olha. O ângulo dele central é 45 e o raio do círculo é 12. Vamos resolver. Eu vou fazer primeiro o comprimento total dessa circunferência, que é pela fórmula 2πr, né? Com raio 12 vai dar 24π. E aí eu vou fazer a regra de 3, olha. 24π para um ângulo de 360 graus, que seria a volta completa, e o comprimento x para um ângulo de 45 graus, que é a fatia que eu estou fazendo. Aí eu faço a multiplicação cruzada, né? Primeiro eu simplifico aqui, ó, 36 e 45, tá? Vai dar 8. Depois eu multiplico 8x, né, igual a 24π, e descubro que o x é 3π centímetros. Centímetros porque nós estamos calculando comprimento, né? Que comprimento que é esse? Esse comprimento é dessa linha aqui, ó, tá vendo? É o comprimento do arco, né? É a medida da linha em centímetros, tá bom? E agora a gente vai ver o seguinte, tem uma observação aqui, que é a questão do perímetro, né? Nós fizemos o comprimento do arco, mas tem questão que pergunta o perímetro do setor circular, que você vai somar os raios, olha, para dar essa figura toda aqui, tá vendo de vermelho, ó? Vai dar o contorno daquela fatia de pizza ali. E nós podemos calcular também a área da fatia de pizza, né? A área do setor circular. Ela também pode ser por regra de 3, por ser proporcional ao ângulo. Então, vou usar o mesmo exemplo, né? A mesma figura, mas agora eu estou interessada na área dessa fatia de 45 graus. Então, primeiro nós vamos fazer o quê? Mesmo raciocínio. A área total do círculo, que é πr ao quadrado, que vai dar 144π. E aí eu vou fazer a regra de 3, ó. A área do círculo todo está para o ângulo total. A área do setor está para o ângulo do setor, né? Então, essa proporção aqui, a gente simplifica do mesmo jeito, multiplica cruzado e descobrimos que o x vai dar 18π. Agora, em centímetros quadrados, que eu estou falando de área, né? Onde que está isso aí na figura? Essa área coloridinha aí, ó, listradinha de azul, tá? A área da região do setor circular. E a gente pode ter também, gente, a área do segmento circular. O que é esse segmento circular? Essa área coloridinha da figura, essa área cinza, tá vendo? Ó? Que é entre o arco e o segmento de reta, né? Então, eu tenho nesse exemplo os raios, né? A medida do raio do círculo, que é 6 raios de 2, que é o OA e o OB, e esse ângulo de 90 graus. Então, como o ângulo é de 90, vai ficar até mais fácil, né? Resolvendo, gente, eu posso dizer que esse setor circular, a área dele é de 1/4 da área do círculo, porque o ângulo é de 90 graus, né? Que é um ângulo de 1/4 de 360. Então, a gente pode usar essa lógica da fração também, né? Que dá na mesma que fazer aquela regra de 3 que a gente fez agora. Então, eu vou fazer essa área, gente. Vai ser 1/4 de π vezes raio ao quadrado. Essa aqui é a área do círculo, né? Ó, πr ao quadrado, normal, e eu vou pegar 1/4, que é a fatia, e vou chegar no 18π. Depois eu vou fazer o que? A área desse triângulo AOB aqui, tá vendo? Ó? Esse triângulo branquinho. E aí, eu vou fazer a base, que é o OB, 6 raios de 2, vezes a altura, que é o OA, sobre 2. Então, estou usando a fórmula normal de triângulo aqui, né? De área, base vezes a altura dividido por 2. Essa raiz de 2, gente, com essa raiz de 2, vai dar 2. Então, eu posso cancelar elas aqui com 2, ó. Minha área vai dar 6 vezes 6, 36. A área do setor, então, essa coloridinha, né? Do setor, não, gente, do segmento, tá errado aqui, ó. A área do segmento, tá bom? Circular, é obtida subtraindo as duas áreas encontradas. Então, vou fazer o setor, que é tudo, menos o triângulo, tá bom? Então, a área do segmento vai ficar 18π menos 36, ok? Vamos ver mais um exemplo aí, né? Agora de problemas envolvendo tangência, que também
são muito comuns nas questões de Enem e vestibular. Nesse exemplo, os lados desse triângulo são tangentes ao círculo, ok? Então, esse triângulo ACE. Eu tenho a medida do AF, do FE e do DC. E eu quero saber o perímetro desse triângulo. Então, eu quero achar todas as outras partes que estão faltando, tá bom? O que nós vamos usar, gente? Aquela propriedade da tangente, né? Observe que, através das propriedades das tangentes, a gente conclui que o AF é igual ao AB. Olha só, porque são duas retas tangentes aqui, ó, se encontrando no ponto A, formam segmentos iguais, tá? O que mais? Esse FE é igual ao FD, não é isso? E esse aqui, ó, o DC, vai ser igual ao BC. Tá vendo? Então, já tem vários segmentos iguais ali. Colocando todas as medidas na figura, lá como é que ficou? Achei todos, né? Então, pronto. Perímetro do triângulo, ó, vai ser a soma dos lados ali, que já são todos conhecidos. Tranquilo? Outro exemplo envolvendo tangência vai ser esse daqui. O que eu quero fazer nesse exemplo, gente? Eu tenho dois pontos de tangência dos circunferências com a reta, e essa distância é 12. A distância de A até essa reta aqui, ó, 14. E essas três circunferências são tangentes entre si, né? E eu quero calcular o raio dessa menorzinha aqui. Essas duas maiores são iguais. E eu quero o raio da pequenininha. Vou resolver aqui, ó. Então, a dica clássica aqui, né, pra gente resolver esse problema de circunferências tangentes, galera, é a gente unir os centros, tá? Então, você vai unir os centros das circunferências tangentes. Esses segmentos vão passar pelos pontos de tangência, olha, tá vendo, ó? Então, na hora que você une dois centros, obrigatoriamente você está contendo o ponto de tangência. E aí vai facilitar muito a nossa vida, porque eu vou poder colocar a medida do raio aqui, tá vendo, olha? Então, coloquei o raio 6, esse raio eu não sei, né? Aqui, como é que eu descobri que esse raio era 6? Porque como essa distância aqui embaixo é 12, né? E esse pedacinho aqui é perpendicular, ó, não desenhei aqui, né? O CS é perpendicular com o RS e o BR também, né? Vai cair retinho aqui, ó. Eu posso concluir que o BC também vai ser 12. Então, eu descobri que o raio é 6, né? Como aquela distância lá é 14, que foi dada no enunciado, né? Distância de A até a reta, e aqui eu já sei que é 6, né? Porque é o raio aqui, ó, vertical. Eu posso fazer esse raio vertical aqui, 6, ó. Aqui também 6, ó. Eu vou descobrir que vai sobrar 8, né? Só que esse 8 vai ser o quê? Vai ser a altura do triângulo, né? Ó, eu vou ter um ângulo de 90 aqui. Esse triângulo, ele é isósceles, né? O ABC. Então, eu tenho o triângulo ABC, que é isósceles, a base 12, a altura dele 8. Então, eu formei um triângulo retângulo aqui, tá vendo, ó? Que eu vou poder fazer Pitágoras. Então, eu vou ter os catetos, né, ó, são 8 e o 6. E a hipotenusa é 6 mais R. O R tá aqui, ó. É esse que eu não sei, eu tô querendo descobrir. Então, resolvi aqui as potências. E agora, esse que está ao quadrado, gente, eu não vou desenvolver esse quadrado aqui, não. Vou passar para lá raiz de 100, que dá 10. Então, 6 mais R vai dar 10 e eu descubro que o raio ali vai ter que ser 4. Tranquilo? Então, esse é um exemplo também, né, de questão típica envolvendo circunferências tangentes.